Secretária, né? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Estão me escutando bem aí atrás? Tá bom? Volume. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e entendimento dessa doutrina. Esse daqui é um dos livros meus favoritos. O Pão Nosso. É o que eu faço o Evangelho no lar, sempre em casa. Eu gosto muito desse livro aí. Mas hoje nós vamos ser com a nossa companheira Vanessa Godoy, lá do Ponto de Luz, Nova York, né? Queens? Então tá bom. Seja muito bem-vindo, obrigado pela doação do seu tempo e que de nossa parte nós possamos estar com as nossas mentes despertas, nossos corações abertos para receber essa mensagem de Jesus. Antes vamos fazer nossa leitura, nossa oração, pedindo sempre paz, tranquilidade. A Terezinha, eu nunca vejo ela aqui, ela vai ter que fazer a nossa oração inicial. Pode ser, TT? Pode. Geusa vai ler porque ela gosta. Vamos ver se ela trouxe o óculos hoje. Trouxe. Então tá bom. E depois Vanessa já vem para cá. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Compromisso pessoal. É do livro Ceifa de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Está em Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Nada de personalismo dissolvente na lavoura do espírito, qual ocorre em qualquer campo terrestre, cultivador algum na gleba da alma pode jactar-se de tudo fazer nos domínios da sementeira ou da colheita. Após o esforço de quem planta, há quem siga o vegetal nascente, quem o auxilie, quem o corrija, quem o proteja. Pensando, porém, no impositivo da descentralização no serviço espiritual, muitos companheiros fogem à iniciativa nas construções de ordem moral que nos competem. Muitos deles, convidados a compromissos edificantes, nesse ou naquele setor de trabalho, afirma-se inaptos para a tarefa, como se nunca devêssemos iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo, enquanto outros asseveram quase sempre com ironia que não nasceram para líderes. Os que assim procedem costumam relegar para Deus comezinhas obrigações no que tange à elevação, o progresso, acrisolamento ou melhoria, mas as leis do Criador não isentam a criatura do dever de colaborar na edificação do bem e da verdade em favor de si mesma. Vejamos a palavra do apóstolo Paulo, quando já conhecia os problemas do autoaperfeiçoamento, referindo-se à evangelização. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A necessidade do devotamento individual, a causa da verdade transparente, clara de semelhante conceituação. Sabemos que a essência de toda atividade, uma lavra agrícola, procede originariamente da procedência divina. De Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore, como também dinamam de Deus a inteligência, a saúde, a coragem, o discernimento do cultivador, mas somos obrigados a reconhecer que alguém tem que plantar. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos, nesse momento, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre amado, e aos Espíritos queridos da nossa casa, que nos proporcionam a possibilidade de estarmos aqui hoje.
E com nossos corações agradecidos, vamos ousar pedir mais uma vez a força para nossas almas, para que possamos nos tornar terrenos férteis, para que possamos cada um produzir o que tivermos capacidade na seara do Cristo, que possamos absorver esses ensinamentos que a nossa palestrante vai trazer hoje e que isso possa nos enriquecer na nossa fidedignidade, na nossa honestidade diante da vida e dos nossos irmãos, aprendendo, se ainda não sabemos, que o sim é sim e que o não é não. Pedindo as bênçãos para a nossa palestrante e agradecendo mais uma vez. Nós pedimos, esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Graças. Eu ia falar boa tarde, porque no nosso centro é meio-dia, mas aqui é bom dia, né? Bom dia, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por me receber. A gente entra na casa, já é recebido com carinho, né? Eu vou contar uma historinha que aconteceu agora, só para a gente se descontrair um pouquinho. Estou chegando, eu falei, mamãe, tem uma escada. Porque a escada é complicado com ela, porque eu tenho uma escada. Ela falou assim, então você vai andando na frente. Eu falei, tá, eu vou andando na frente. Aí eu só falei assim, só não morre no caminho, mãe. Ela falou, vai ser engraçado, né? Eu morrer na entrada do centro. Eu falei, mãe, vai ser maravilhoso. Você vai ter um atendimento fantástico. Vai ser uma maravilha, a gente adora, né? Só para descontrair, felicidade de estar aqui. No caminho do céu. E subindo. A caminho, subindo, né? Que maravilha. Então, é sempre uma maravilha estarmos aqui, podermos estudar, porque eu sou uma estudante como todos vocês, com as dificuldades do dia a dia, as dificuldades de colocarmos a nossa fortaleza moral, a nossa firmeza moral na luta do dia a dia, que muitas vezes nos tira do rumo, não é? E hoje nós vamos estudar esse tema, está no Pão Nosso, um livro maravilhoso. Eu, na verdade, faço um estudo desse livro online, toda sexta-feira, no canal A Caminho da Luz, lá do grupo, lá de São Paulo, de Itapira. Então, a gente faz esse trabalho para ajudar o canal a levantar dinheiro, porque eles alimentam doam 3,5 toneladas de alimento por mês. Olha, gente, maravilha, não é? Então, várias pessoas doam o seu trabalho e eu faço esse estudo às 7 horas da manhã, às sextas-feiras. E esse foi um dos estudos que foram me pedidos, o não e a luta. Emmanuel, ele é certeiro e ele faz um trabalho, como o Vinha de Luz, toda essa série da Fonte Viva, um trabalho de pegar uma parte do Evangelho e dissecar sempre à luz da doutrina dos Espíritos. Essa é a intenção. Nessa passagem, eu queria, antes de entrar na passagem, pegar o título, porque o título é muito importante. Emmanuel não pega nada, todos os seus estudos, não tem nada que está em excesso, tudo está no lugar certo. Então, o título é O Não e a Luta. E esse não, vocês veem que está entre aspas, não é? Tem uma questão, porque não é um não comum, não é dizer um não para tudo. Ele se baseou numa passagem de Cristo aí, que está no Sermão da Montanha. Mas ele está falando da luta diária de todos nós. O não é a negativa, a luta é o combate, não é? A contenda. E que combate é esse? Para nós espíritas, estamos falando do nosso combate
de transformar o homem velho no homem novo. Como Paulo já falava, que Jesus era o Adão novo, né? O novo Adão. Porque o Adão velho, ele tinha se desvirtuado. Então, Jesus é o protótipo, é o modelo e guia do homem regenerado. E é esse modelo e guia que nós estamos nos modelando e deixando que ele nos guie para ser o homem regenerado. O homem em que está conectado com Deus, o homem que pensa no outro, que ama a si mesmo como ama o próximo e ama a Deus sobre todas as coisas. Então, estamos passando por essa luta na matéria diária para galgar esse patamar. E para galgar esse patamar, é preciso saber que caminho tomar. E a vida material nos convida a vários caminhos, não é verdade? Toda hora. E temos que saber dizer não para alguns caminhos. Quando a gente faz uma dietinha, né? Todo mundo aqui já fez dietinha? Eu já fiz muitas. Tinha horas que você tinha que falar não para o docinho, não para a manteiguinha, não é verdade? Senão você não chega ao objetivo real. Então, esse não vai ser o não que nós temos que aprender a falar, não com rudeza, mas com firmeza, com carinho. Então, vamos ver como o Emmanuel vai nos trazer essa reflexão de hoje. Ele pega justamente essa passagem de Mateus 5,37, é o Sermão do Monte. Seja, porém, o vosso falar. O que é falar, gente? Se não é a ação, a criação, não é? Como está na Gênesis? Não foi Deus que falou e tudo foi criado? O falar, o verbo, ele é criação. No mundo dos espíritos, nós sabemos que tudo é criado lá através da vontade e do pensamento. Então, quando você fala, você verbaliza aquele pensamento, aquela vontade em ação. Por isso que nós temos que ter muito cuidado naquilo que falamos, porque ela acontece. Naquilo que falamos sobre nós também, não é? Ai, Vanessa, você é uma idiota. Ai, você sempre faz isso aqui errado. O que você está falando? Que você é uma idiota. Que você sempre faz aquilo errado. Não. Na próxima vez eu vou fazer melhor. Eu vou prestar atenção melhor. Não é? Então, como nós falamos, nós vamos criando em volta de nós uma realidade. E que realidade nós, espíritas cristãos, queremos criar? Um mundo regenerado. Em mundo de regeneração, nós temos que aprender a usar a nossa fala. Não é verdade? Então, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Então, aquela história de ficar no meio do muro, você tem que tomar uma posição na vida. Qual o caminho que você quer tomar? Ontem aconteceu uma coisa muito interessante, que a gente vai estudando o tema e a gente vai observando a nossa vida. Ontem eu fui na Home Depot comprar umas florezinhas para o meu jardim, eu e meu marido, e aí estava tendo uma confusão, os bombeiros, tinha uma confusão lá, cheio de carro, então o tráfego estava meio confuso, as pessoas estavam nervosas. Aí a gente chega na Home Depot e tinha 2 sinais. Um para você virar para entrar na Home Depot, é o sinal só para Home Depot. E o outro para você seguir. E eu estou lá parada, esperando. Aí daqui a pouco o sinal do lado abre, mas o meu estava fechado. E o cara atrás de mim, porque não vinha nenhum carro, pé, 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 pé. Eu fui ficando nervosa, aí eu olhei assim, falei assim, amor, o que eu faço? Eu ando? Ele falou, não, o sinal está fechado. Aí eu falei, aí abriu, aí eu virei, falei assim, ai, amor, thank you for keeping me honest. Porque isso não acontece? A pressão das pessoas para você se desviar do caminho, você fica nervosa, fala, o que eu faço? O que eu faço? Aí, graças a Deus, eu tenho um homem taurino sentado do meu lado. Não tá fechado, o que você vai fazer? Deixa o cara buzinar, não é? Aí eu falei, thank you for keeping me honest.
É isso, gente. Então, o carro vai buzinar, você fala, não, eu não vou atravessar, está vermelho. E quantas vezes na nossa vida nós não temos o convite de burlar determinadas coisas para dar um jeitinho, para fazer aquilo, não é? E aí, a questão é, como a gente dorme à noite? Não é? Porque isso é uma questão pessoal de cada um. Então, vamos lá. Dá para passar aqui? Não, aqui. Isso. Paulo também já trazia essa ideia quando ele falou que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Ele está falando de uma coisa maravilhosa que Deus nos deu, chamada de escolhas livre-arbítrio. E a responsabilidade do livre-arbítrio. Nós podemos semear tudo que quisermos. É livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nem tudo edifica. Temos que fazer as escolhas no dia a dia, de como falar, de como agir, dos caminhos que vamos tomar, porque elas são responsabilidades nossas, de mais ninguém. Já não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. O que ele queria dizer isso? Ele se tornou um Cristo? Não. Mas o que ele falou? Eu sou guiado daqui adiante pelo Evangelho, pelo que o Cristo veio oferecer. Eu sou guiado pelas condições morais que o Cristo veio nos oferecer. O caminho, a verdade e a vida, não é isso? E não é isso que nós estamos aqui fazendo? O que vocês estão fazendo no domingo? Dia tão lindo lá fora, às 11 horas da manhã aqui. Não é para se alimentar, angariar também esses caminhos que vão nos edificar e nos libertar? Não é isso? Então, vamos lá. O que Emmanuel nos propõe aqui? E é interessante esse texto, porque tem conjunções aí muito importantes. Ele fala assim, ama de acordo com as lições do Evangelho, mas todo o texto vai ter umas conjunções, tá? Mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Então, primeiro ele estabelece o ama de acordo com o Evangelho. Não é de acordo com o mundo, gente. Não é de acordo com o que o teu coração acha que é amor. Tem um projeto maior de amor. E o projeto de amor do Evangelho, o que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas. A gente reclama quando ele oferece alguma coisa que não é o que nós queremos, não é verdade? Então, temos que amar nesse patamar. Amamos o próximo como a nós mesmos? Nós refletimos o amor como nós nos amamos. Se somos possessivos, não é? Se somos egoístas, se somos invejosos, se somos orgulhosos, como vai ser o teor desse amor, gente? Não é? Então, ele está falando, vamos prestar atenção, que o amor tem que ser conforme as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Quantas vezes nós, mães, tem mãezinhas aqui? Nós, mães, sabemos que nós criamos os nossos filhos para o mundo, mas queremos que eles fiquem conosco. Não é tão difícil. Que o mundo seja. Não é? Nós criamos para eles serem responsáveis, serem independentes e irem para o mundo. E quando eles vão, nós sofremos. Que queríamos que tá. Então, queremos dar muito conforto para que eles não saiam de casa. Não é? Meu marido tem uma teoria. Ele fala assim, mãe tem que ser chata. Mas isso é uma teoria mesmo de estudo. Porque os teenagers querem sair de casa, não é?
Eles querem sair, mas eles têm que sair de casa, porque na história de evolução do homem, era tudo em tribo. Eles tinham que querer quebrar aquilo para ir para uma outra tribo para poderem reproduzir os genes, né? Saírem e produzirem. Então, era uma coisa, uma marca. Aí meu marido fala assim, não, mamãe tem que ser chata, porque tem que ser desconfortável dentro da casa, para eles quererem saírem e criarem a sua vida. Eu falei, é por isso que eu sou chata. Por isso que eu puxo, né? Eu falo que eu tenho uma... Agora não, porque a minha filha tem 25 anos, saiu de casa, essa é a verdade. Ela, na época do Covid, foi quando ela estava se formando. E ela teve que voltar para a casa da mamãe, não é? E naquela história toda, a gente não sabia o que era, o que podia, o que não podia. Essas são as minhas leis. E ela vivendo já uma vida lá no college dela. Minhas leis entrou em conflito com a gente. Aí eu falei, escuta, minha filha, Isabela, a única coisa que eu quero que você fazer é que você se forme. Depois você faz o que você quiser. Aí o que ela fez? O que ela quis. Primeira coisa foi sair de Nova York e foi para a Flórida, mas hoje, depois de 5 anos, está ótima, trabalhando, não sabia o que ia fazer. Falei, ai meu Deus. Aí ainda falava assim, minha filha, com 25 anos, tudo vai mudar. Eu só oro para você estar a sua integridade física até os 25 anos, né? E aí ela mesma falou, mamãe, você estava certa. Ela, quando fez 25 anos, eu estou vendo a vida diferente. Eu falei, minha filha, o seu pré-frontal termina nos 25 anos, né? O pré-frontal é o lóbulo das escolhas, né? Fazer as diferenças, enfim. Mas é isso. E quantas vezes o nosso amor não é isso? Um grilhão para nos segurar. Tem uma história, vocês já leram o livro Os Mensageiros? Quem já leu os livros Mensageiros aqui? Um livraço. Eu falo sempre que o filme não é o livro, viu, gente? O livro, a gente vai lá com a expectativa, falei, cadê a história daquele? Cadê a história daquele? Cadê? Eu não tenho a história. Mas é bom, o filme também é bom, mas não é o livro, leia o livro. Tem uma história que fala justamente sobre isso, a história de Ismália e Alfredo. Alfredo, ele toma conta, ele é a cabeça de um dos postos de socorro do umbral. Você sabe que Deus é tão assim, bom e justo que mesmo no umbral, nesse livro fala que a cada 10 quilômetros no umbral tem um posto de socorro. Vocês sabiam disso? Ninguém está desamparado. Cada 10 quilômetros no umbral, está no livro, Os Mensageiros, tem um posto de socorro. E esse posto de socorro, que foi visitado nesse dia por André Luiz, com o seu, eu esqueci o nome dele, o seu mentor na época, Anacleto, não sei se é Anacleto, eu vou falar de uma Anacleta, mas não sei se era esse. Mas ele estava com o Vicente, que era uma outra pessoa com ele, eles estavam indo para a Terra, né, para a crosta, para fazerem uns trabalhos lá de aprendizado, e eles param nesse posto e ficam lá alguns dias. E ele percebe que o anfitrião, o Alfredo, recebe ele com a sua esposa. Mas ele vai descobrindo que a esposa não vive lá com ele. A esposa está em outras paragens, num lugar muito mais evoluído do que ele ali. E ela tem a permissão de visitá-lo uma vez por mês. Gente, permissão de visitá-lo uma vez por mês. Ela não pode ficar ali. Por quê? Quando estavam encarnados, o Alfredo tinha um sócio chamado Paulo, que tinha ciúmes, que ele gostava da Ismália, e criou uma fofoca, criou uma mentira que ele estava tendo um caso com ela. O Alfredo, possesso, pegou no brio de homem dele, foi falar com a Ismália negou, ele não acreditou na mulher dele. Separou os filhos, 3 filhos dela, botou uma governanta para tomar conta dos filhos, mandou ela para a fazenda da família, e ele
porque estava com os brios todos, né, tocados, foi fazer uma viagem na Europa de 3 anos. O que aconteceu? Nesse meio tempo, a Ismália ficou com tuberculose e faleceu nesse meio tempo. Ele volta e o sócio dele também começa a ficar doente e na cama lá, quase para morrer, ele conta a verdade, que ele inventou tudo aquilo. Aí imagina o remorso que o Alfredo teve. Então, no mundo espiritual, ele sofreu muito, foi resgatado, a Ismália ajudou e tal. E ele hoje ele toma conta desse posto. Então, ele já galgou muitas coisas no mundo dos espíritos, mas ela não pode ficar com ele. Por quê? Porque ele tem que fazer o trabalho dele, a luta é dele. E se ela está do lado dele, está tudo muito o quê? Confortável. Não é? A mesma coisa de Emmanuel com a Lívia. Eles não iam se encontrar. Ia demorar muitos e muitos anos para eles poderem estar juntos. Então, é isso, gente. O amor, e aí a gente fala, gente, mas coitado do cara, mas isso que é amor. É isso que é amor. O amor não é atender todas as coisas, nem com nossos filhos. Tem que ter um pouco de dificuldade, senão eles não se fortalecem, não é verdade? Em seguida, ele vai falar, ajuda a quantos necessitam da tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Olha lá, gente. Ajuda o quantos necessitam. Ajuda sempre. De tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios. Quantas vezes... Eu acho que essa história... vou contar uma historinha daqui, de Divaldo. Eu gosto de contar historinhas, que a gente faz a referência, né? O centro sempre ajuda todo mundo. Centros no Brasil tem muito trabalho assistencial da sopa, não é? Da sopa comunitária, da sopa do alimento. Falei aqui do centro lá de Itapira, que distribuía alimento, né? E Divaldo conta uma história que ele foi visitar um centro. E ele lá, as pessoas falavam, Divaldo, você tem que conhecer o nosso trabalho, que a gente faz aqui voluntário. Nosso trabalho, a gente faz a sopa fraterna. Aí tinha uma fila de pessoas, muita gente. Eu falei assim, Divaldo, você tem que ver, fulano, vem cá. Aí eu falei assim, olha, essa família é a 3ª geração que a gente está ajudando. Todo orgulhoso da 3ª geração deles estarem ajudando. Divaldo escutou aquilo, depois falou para eles, olha, vocês têm alguma coisa errada. Porque se vocês estão ajudando a 3ª geração, a 3ª geração tinha que estar aqui ajudando eles. Tem alguma coisa errada. É aquela velha história. A gente dá o peixe, mas tem que ensinar a pescar. Senão fica o assistencialismo viciante. A pessoa não sai do lugar. Tem que ajudar, claro, dá o pão. Mas tem que ensinar a fazer o pão depois. Senão, passa a vida inteira sendo arrastado pela ajuda alheia sem mesmo andar, não é verdade? Então, é muito interessante essa história do Divaldo, que é dentro de um centro espírita. Então, nós temos que estar sempre atentos para isso. Senão, a gente vai continuar criar perturbações e vícios para o caminho, porque nem todo mundo quer realmente andar. Tem gente que quer ser carregada, não é verdade? Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, olha aí, contudo, o mais, porém, todavia, contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Então, a pessoa me pede um favor, Vanessa,
Você pode aqui escrever uma carta, dizer aqui uma referência, que eu sou uma ótima professora, que eu não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu nem sei se ela é professora. Devo escrever essa carta, gente? O que vocês acham? O que vocês acham? Dar referência de uma coisa que você nem sabe que a pessoa tem. Aconteceu comigo. E eu tive que falar com todo carinho. Minha querida, eu posso fazer outra coisa, mas isso eu não conheço você. Como é que eu vou dar, no meu nome, assinar uma coisa que eu não conheço? Me desculpa. Foi falta de caridade, gente? Esse é um não. A gente quer ser o bonzinho falando sim o tempo inteiro. Mas a luta moral, a firmeza moral, nós vamos ser testados o tempo inteiro. Fazer um favor no trabalho que você sabe que é errado. Mas você não quer ficar de mal com o seu amigo aqui, o seu companheiro, o seu chefe. Mexendo nos numerozinhos lá, mexendo alguma coisa. Tá certo, gente? Olha a dificuldade de falar um não nessas horas. Não é? Não é verdade? Mas isso que vai mostrar a qualidade moral que nós já estamos ou não. E a gente pode olhar para a gente e falar, gente, eu não estou conseguindo fazer isso. Ainda não estou conseguindo. A gente pode ter, não é o livre-arbítrio, as escolhas. Só que ali, depois a gente vai colher aquilo. Tem uma historinha também, eu vou passar aqui, do Chico sobre isso. Não sei se vocês já escutaram, isso está naquele Pinga Fogo de 1972. Em vez de eu contar a história, eu acho que o Chico vai contar melhor do que eu, não é? Vamos pegar é tão bom, porque o Chico tinha humor. E a gente acha que ser espírita tem que estar... Sou espírita. Tem que estar, sabe, séria. Não, gente. Felicidade, alegria, entusiasmo. Eu falo que espírita tem que ser a pessoa mais feliz do mundo. Porque nós entendemos, porque estamos aqui, porque sofremos, na verdade, entendemos tudo. Tudo. Eu acho que eu já falei aqui que espírita não tem problema. Vocês têm problema na vida, gente? Vocês têm problema na vida? Vocês têm oportunidades. É isso. Você troca a palavra, tá? Não estou dizendo que vocês não têm problema, né? Mas não, a gente tem oportunidades de crescimento, de entendimento, de refazimento de trechos, não é? Oportunidades. A gente não é o ponto de vista, a gente está usando um outro óculos. Um óculos muito mais limpo, é o ponto de vista. Estamos aqui de passagem, então tudo é oportunidade. Então vamos ver a graça de Chico, a leveza dele contar um não que ele teve que dar para o pai dele, tá bom? Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Ai, meu Deus. Por que não está entrando aqui? Alguém pode Aperta me ajudar aqui? Ali, o videozinho embaixo. Tá vendo ali? Aqui? É. Então aqui. Isso, beleza. E agora? Não? Não? Senhor Jesus. Aperta do ladinho ali. Tem Aqui? o arrow. Não. Não. Porque no meu documento ele tá. Você entra direitinho. Melhor você contar a You are história in do the que eu... stream with audio only. Esse é um PowerPoint? Esse é um PowerPoint, mas... Eu não vou conseguir fazer lá agora. Não, eu vou contar a história, então. Melhor, eu ia pedir você, conta a história que vai ser mais melhor. Para abrir a apresentação, o modo de apresentação. Para sair do modo de vídeo. Aí agora vai virar play para ver se está como vídeo. Será? Como é que é? Mas será que não tem que end recording para fazer isso? Não. Ele não está com vídeo, só está com uma apresentação. No meu tá com vídeo, tá com link. Tá bom, então vamos contar a história. Como é que eu posso? Lá na tela grande. Aqui, olha aqui. Então tá. Então vamos contar a história. A história é que você sabe que o Chico passava muita necessidade. Era o salário dele, praticamente,
pai dele, nessa época, o pai dele quase não trabalhava, o pai dele vendia... Se lembra de uma época que as pessoas vendiam boleto de loteria? Era esse o trabalho do pai dele. E aí, o irmão tinha falecido, a cunhada também, e deixaram um monte de filhos, que quem cuidava, tinha umas 14 pessoas vivendo na casa do Chico, sendo sustentado pelo salário dele muito pequeno, e o pai, ele acabava de fazer um dos livros de Emmanuel, e que estava um sucesso o livro. E aí o pai dele falou assim, meu filho, você fala que os livros todos são todo o dinheiro para ajudar os pobres. Não é, meu filho? Sim, pai. Pois é, meu filho. Não há pobres mais pobres que a gente. Será que não dá para esse livro o dinheiro vir para a gente? Aí o Chico, com todo carinho, pai, não sou eu que escrevo esses livros, e todo livro é doado para as instituições. Mas, meu filho, a gente é muito pobre, será que os seus espíritos não estão vendo? Mas, pai, nós temos muitos amigos, e eles nos ajudam, nós somos muito abençoados, e Deus há de prover. Porque o pai precisava de um remédio que era muito caro. Então, era isso. Mas o Chico sempre teve uma ajuda de amigos que ajudavam e tal. E aí, foi um não, ele teve que falar um não para o pai, com todo carinho. Pai, eu não posso. E diz que ele ficou com os olhos cheios de lágrimas, porque ele sentiu a dor da família, a necessidade, da pobreza que eles viviam. E que ele estava fazendo uma coisa que ele dava todo o seu tempo, porque vocês sabem que o Chico ia para o trabalho, na hora do almoço dele, ele psicografava. Saía, ele ia para o centro, psicografava, ficava lá a noite inteira, acordava. O Chico não dormia praticamente. Então, era muito esforço. E ele encheu os olhos de lágrimas porque estava querendo fazer um favor para o pai e não pôde. Aí o pai entendeu e falou, tá bom, meu filho, tá bom, não tem problema. Mas, vou te falar uma coisa. Quando eu passar para o lado de lá, meu filho, joga sempre em dezembro e junho. Porque eu vou fazer com que as bolas parem para você ganhar a loteria. Aí ele rindo, ele fala, e ele diz assim, bem, eu não sei se meu pai vai me ajudar, não, mas todo junho e dezembro eu jogo a loteria. O Chico, né? Vocês podem entrar, tá no YouTube essa história, que é maravilhosa, porque ele também falou não, né? Quantas vezes as pessoas quiseram, é isso mesmo? Não, vamos voltar aqui. Fazer as coisas, até para Jesus, quantas vezes Jesus falou não? Muitas vezes. Ele falou não quando quiseram jogar ele pelo despenhadeiro, vocês não sabem, quando ele está em Nazaré, e aí ele conta, lá no templo, ele fala que ele é o Messias. Aí fala, perjúrio, o grupo, a comunidade que ele cresceu, carrega Jesus para o despenhadeiro para jogar ele. Ele fala assim, hoje não, e vai embora. Hoje não. Por isso que as pessoas, Jesus não sabia que ia ser... Não, Jesus sabia de tudo. De tudo. Ele estava fraco no Jardim das Oliveiras, rezando ao meu pai. Jesus estava nos ensinando como enfrentar as dificuldades. Porque Jesus sabia de tudo. Ele é um Cristo. Ele é o governador do nosso planeta. Não é? Então ele sabia que Judas ia trair. Não, tinha a propensão de Judas fazer isso. Ele ia ser entregue. Mas podia não ter sido Judas. Podia ser alguém de fora, não é? Enfim. Então, atende com alegria ao favor que te pede, contudo, não se desvie do caminho para atender o seu companheiro, não é? Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Então, nós, como pais, temos que dar o conforto para os nossos filhos. Mas, olha aqui,
Mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Quantas vezes a gente acha o excesso de conforto, o excesso de facilidades é a felicidade real dos nossos filhos? Quantas vezes nós fazemos isso, não é? Outra historinha de Chico. Conta que um empresário muito rico tinha acabado de perder o seu filho, estava desesperado. E aí ele escuta que Chico recebe as mensagens, né, do mundo espiritual, e aí ele vai lá, chega lá, esbaforido, numa limusine, desce, corta o caminho de todo mundo, chega até Chico. Chico, você precisa me dar uma mensagem do meu filho que faleceu. Aí ele falou, meu senhor, meus pêsames, sinto muito pela partida do seu filho, mas eu não posso fazer nada. O telefone só toca de lá para cá, eu não posso ligar para lá. Quanto é? Quanto é? E tira o talão de cheque, põe lá na frente. Quanto é a quantia? Eu te dou qualquer coisa, eu quero uma mensagem agora. Aí disse que Chico foi ficando nervoso, só que Emmanuel estava próximo. E quem tomou conta da situação foi Emmanuel. Vocês estão me entendendo, né? Psicofonia ali de Emmanuel. Que Chico começou a ficar altivo, como Emmanuel, e Emmanuel começa a falar com ele. Meu senhor, o senhor já perdeu um filho num acidente de moto, por excessos de conforto, excessos de dinheiro. Não ensinou o valor da disciplina do trabalho e do valor do dinheiro. E agora perde o seu segundo filho. Pelas mesmas condições, porque ele estava alcoolizado. E olha, ele não tinha falado nada para Chico. E está agora colocando processo no motorista de caminhão que não tem culpa nenhuma. Novamente, por um excesso de indisciplina de dinheiro. E agora o senhor, que viciou seus 2 filhos, vem aqui querer viciar essa situação. Aqui, não. Aí diz que ele pegou o talão de cheque, botou no bolso e se saiu. Então, tem hora, gente, que é um não. É um não. Emmanuel não foi, então, caridoso? Foi caridoso. Ele não foi rude, ele foi preciso. Ele queria também viciar a situação espiritual ali. Abre portas de acesso ao bem-estar? Então, a gente abre, mas temos que tomar conta com os excessos, com a falta de disciplina. Muitas vezes a gente quer dar tudo para os filhos. Não é uma boa ideia, gente. Não é uma boa ideia. Podemos viciá-los, não é? Outro caso que nós temos, vocês já leram Missionários da Luz? Todos aqui? Tem que ler os livros de André Luiz, porque é a continuação do Pentateuco, então nos dá muita dos exemplos na vida. O caso Anacleta. Anacleta, acho que é Anacleta, não estou errada não. Caso Anacleta, eu botei até aqui. A minha deixa, Anacleta. O fracasso dela como mãe, que foi esse tipo de fracasso também. Porque foi excesso. Era uma mulher de muito dinheiro, casada com um homem de muito dinheiro, com 4 filhos, 3 homens e uma mulher. E ela falava para os filhos, vai, meus filhos, não precisavam de dinheiro, né? Vai se divertir, vai passar o seu tempo. E isso que aconteceu. Em vez de ensinar ensinar a disciplina, o valor de um trabalho, o valor de contribuir para a sociedade, os 4 só se aproveitaram da vida material e nisso se afundaram nos vícios e desencarnaram em péssimas condições.
péssimas condições, viciados, prostituição e aqui e acolá. Ela desencarna, percebe o erro que ela fez, levaram 30 anos para ela poder resgatar seus filhos de áreas muito baixas e fazer um projeto de reencarnação novamente. E que ela entende que ela vai ter que voltar nesse projeto, ela vai ser viúva, vai perder o marido cedo, porque o marido era idôneo, o marido chamava a atenção dela, só que ela batia de frente com ele e falou, não, a gente tem que aproveitar a vida. Quantos da gente não fala isso? Não é? Quantos da gente? Eu sou evangelizadora no nosso centro. Então, muitas vezes, eles falam assim, mas as crianças não querem vir. Eu falei, mas as crianças não têm que querer, gente. É o teu dever te dar um caminho espiritual para os seus filhos. Depois, se querem ou não querem, é problema deles. Porque o importante é serem homens de bem. Homens de bem. Muitos não voltam para o centro espírita, mas estão carregando germes. Todas as questões espirituais com eles, a força espiritual para enfrentar as dificuldades, conhece a reencarnação, sabem que nós não somos daqui, estamos de passagem, e muitas outras coisas, né? Então, nesse caso, ela vai voltar, pobres dessa vez, os 4 com problemas de saúde, os 4 com problemas de saúde, e ela vai passar a vida cuidando dessas crianças para regenerarem, porque você sabe, você estraga, viciando o seu corpo, o seu perispírito fica dilacerado. Vocês sabem disso, né? Precisa de uma reencarnação para arrumar o seu perispírito novamente, para vir uma terceira reencarnação direitinho. Vocês não sabem disso? O perispírito, ele fica danificado, não é? E assim foi o que aconteceu. Cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, ser leal e sincero em tuas atitudes. Então, sempre, gente, somos cordiais, somos amorosos, somos delicados, mas temos que ter firmeza moral nas escolhas que fazemos. Sim, sim, não, não. Então, muitas vezes, nós vamos falar um não para as pessoas que nós amamos, porque não é certo, não é correto. Desculpa. O sim pode ser muito agradável em todas as situações, todavia o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. E aí é a história do bonzinho, do bom e do bonzinho. E a gente tem que se perguntar, eu sou boazinha ou eu sou boa? Porque a boazinha é aquela que não quer entrar em conflito com ninguém. Então diz sim para tudo. Você é levada, você vai levando com a multidão. A multidão fala sim, você vai sim, porque você quer pertencer àquele grupo. Você quer estar bem com todo mundo. Então, cadê a sua condição moral ali? Você vai se cedendo, se viciando no vício das pessoas. Por isso que Jesus seja o seu sim, sim, e o seu não, não. A gente tem que fazer essa diferença. E muitas vezes nós vamos ser a ovelha negra da nossa família. Não é? A ovelha branca, né? Vamos falar assim. Ovelha negra da nossa família. Por quê? Porque muitas vezes a família tem um olhar para a vida, uma forma de viver, e você já aprendeu outras coisas. Mas você não está ali à toa. Porque ali faça brilhar a vossa luz. A luz faz o quê, gente? Um lugar escuro, entra uma luz, o que acontece? Ilumina. E é isso que Jesus nos pediu. Aqueles que o seguem, que faça brilhar a vossa luz aonde você estiver. Onde você estiver, que a luz se acenda, que o amor esteja, que a misericórdia esteja, que a caridade esteja, mas com o pé firme, não é? A história, quando Jesus está contando para os seus discípulos, que é um engraçado, né? Ninguém sabia que Jesus ia ser preso. Ele contou 300 mil vezes que ele ia ser preso. Você vai assim, gente, não caiu a ficha? Caiu só depois? E com detalhes, né? E estava nas profecias. E você vai assim, gente, não entendo. E aí, a passagem que
Jesus pergunta, o que dizem sobre mim? Aí o apóstolo, né, os discípulos na época começam a falar que és o Messias, que é isso, que é aquilo. E Pedro fala de uma forma, é o Filho de Deus, de uma forma tão eloquente, bonita, que ele foi inspirado, né? Então, Jesus fala assim, nesse momento, tu foi inspirado, tu é do bem, enfim. Aí, daqui a pouco, no momento seguinte, ele fala que ele vai ser preso. Aí, Pedro falou assim, não, Senhor, o Senhor não vai ser preso. O Senhor não... Aí ele fala a famosa frase, sai de mim, Satanás, não é? Adversário do bem. Sai daqui, reta, daqui, porque esse é a vontade de meu Pai, e isso vai ser completo. Então, Jesus também falou assim, meu filho, você está tão enganado. Não. Você agora foi influenciado pelas trevas. Antes foi influenciado pela luz, agora pela escuridão. Aonde você está aí? Não é? Então, aonde nós estamos aí? Aonde estamos aí? Então, satisfazer todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. A história do empresário aí com seus filhos, que perderam a vida. Satisfazer todos os nossos desejos não foi para que o objetivo da nossa vinda. O objetivo da nossa vinda foi justamente educar o desejo. Educar o desejo. Pai nosso que estás no céu, não nos deixais cair em tentações, não é? O que são as tentações? Os desvios do caminho. Os sims que a gente fala que não devia falar, né? Para a vida. As escolhas que a gente começa a fazer que nos desviam desse caminho. Então, não nos deixeis cair em tentação. Nos dá luz para fazer as boas escolhas, não é? Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem senso bajulatório e o não deve ser dito sem aspereza. Então, a gente, às vezes, fala o sim para bajular uma pessoa, fala tudo para a pessoa. Não, gente. Nem no sentido bajulatório e também nem de aspereza e rudeza. Eu já falei que não é não. O Chico foi carinhoso com o pai. Não, pai, eu não posso fazer isso. Como eu fui com a moça que me pediu a carta, eu falei, me desculpa, mas isso eu não posso fazer por você. Eu posso fazer outra coisa, mas isso eu não posso. Aí chega o seu patrão, olha, a gente vai mexer aqui, desculpa, é fora dos parâmetros morais meus. E você pode falar. Mas, Vanessa, eu vou perder o trabalho. Jesus foi crucificado. Porque ele não cedeu, não é? Então, são as escolhas que nós fazemos. E muitas vezes são as escolhas que vão dar o degrau acima. O degrau acima. Ser acima da média. Ser acima da média. Então, é cada um com a sua consciência. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. Isso é interessante, porque quando nós fazemos alguma coisa de bem, ela não vai perturbar. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais do que as palavras. Eu posso falar um não de forma carinhosa, não é? Eu posso falar um não de forma carinhosa. É como nós falamos, é o falar, é a forma que expressamos. Se o vosso falar sim, sim, seja o vosso falar sim, sim, não, não, recomendo o evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Não é? Emmanuel está deixando aí claro. Temos que ter a calma, a serenidade de passar por situações dizendo o nosso não e o nosso bem para estarmos com a nossa consciência tranquila. Todavia, bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. E ele deixou de fazer muita coisa. Judas é um Senhor, o Senhor tem que chegar aos de dinheiro.
pessoal de poder, porque então seu evangelho vai ser... Essa era a ideia de Judas. Essa era a ideia de Judas. E Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E ele não andou com essas pessoas. Ele conversou com essas pessoas, mas ele deu assistência àqueles que estavam realmente necessitados e queriam, não é? Então, a gente tem que sempre perguntar ao nosso coração, à nossa consciência. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, gente. O cara lá buzinando, corta, entra lá. Ai. Não, meu marido falou, tá fechado, o que você vai fazer? Eu falei, tá certo. O cara age errado e querendo me viciar a fazer o errado, me pressionando a fazer errado. Então, eu tenho que ser dura. Não vou ficar aqui. Não vou sair daqui. Não é? Então, o errado, quando a gente faz errado, o que acontece com uma consciência que já está um pouco mais iluminada? A gente tem sensação de desconforto. Não devia ter feito isso. Necessidade de se justificar. Quantas vezes a gente cometeu um erro e também a gente justifica? Não, mas eu tive que fazer isso por causa daquilo outro. Não é? Resultado bom no curto prazo, mas ruim no médio e longo prazo. A gente resolve aquela coisa, mas depois a gente tem que enfrentar o porvir, não é? O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, dá sensação de conforto e dever cumprido, paz de consciência, resultado ruim no curto prazo, mas bom no médio e longo prazo. Eu falo isso. Nós, espíritas, temos que, à noite, quando a gente deita no travesseiro, estar com a consciência tranquila. Ai, mas meu coração tá difícil porque eu estou em conflito com aquela pessoa. Faça as pazes com a pessoa enquanto estás no caminho. Não deixa para o dia seguinte. Vai resolver. Mas a pessoa não quer resolver. Então, você resolve. E deixa que a pessoa resolva com a lei. Mas você tem que estar resolvida. Você tem que pedir desculpas. Você tem que... não. Deixa a pessoa. Deixa que ela resolve com Deus. Você tem que resolver com Deus. Não é? Então, a gente vai fazendo isso para dormir bem. Então, a gente tem que pensar, sentir e agir da mesma forma, sempre. O meu pensar, o meu sentir, o meu falar, o meu agir. Cabeça, não é? Conjuga coração, sentimento, o agir, o falar. Ela tem que estar em uníssono com o Evangelho, com a doutrina dos Espíritos, que nos fala sobre isso. Porque senão a gente vai ser uma coisa que Jesus falava sempre, dos hipócritas. Hipócritas. A gente não pode. Aqui, todo mundo aqui estamos falando, nós não somos daqui, estamos de passagem, nós somos espíritos imortais, estamos aqui, aí a gente está todo espiritualizado. Aí sai, desce aqui essa escada, aí volta a ser um materialista. Não pode, gente. Não pode ter dois senhores. A gente pode se utilizar da matéria para servir aos propósitos maiores. Mas não pode ser só matéria. Quantas pessoas cheias de dinheiro desencarnam e deixam tudo aqui? Aquela velha frase. Caixão não tem o quê? Gaveta. Não tem. E essa, para a gente terminar, está em 50 anos depois. Emmanuel também. Luta com energia. Com fé e perseverança. A luta da gente não é fácil. Se a gente for sentar aqui, cada um vai falar suas mazelas, a gente não vai sair daqui nunca, né? Mas luta, é para isso que viemos. Para isso que viemos. Para enfrentar essas situações. Com energia, com fé e perseverança. Para que o reino do Senhor floresça em luz e em paz na tua própria vida. Para que a gente, no final da nossa vida, fale o que Paulo falou, não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. São essas coisas que me movem na vida. Mantenha a tua consciência sempre pura. E se algum dia a dúvida vier perturbar teu coração, pergunta a ti mesmo, o que faria o mestre em teu lugar? Em idênticas circunstâncias. Assim aprenderás a proceder com firmeza
iluminando as tuas resoluções com a luz do Evangelho. Você lembra daquela musiquinha? Eu fui católica, então, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, não é isso? É isso, gente, trazer o que Jesus faria nessa situação. Será que ele agiria da mesma forma que eu ajo? Então, é se modelar a ele, modelar o seu Evangelho na nossa vida. E o último aqui, satisfazer todas as requisições do caminho é perder tempo. E, por vezes, a própria vida. Então, vamos pensar isso. Um dos nossos objetivos é justamente... O Espiritismo veio vencer o materialismo. Nós não somos daqui, somos espíritos imortais usando esse avatar, né? Hoje eu sou mulher, na próxima eu sou homem, hoje eu sou brasileira, na próxima eu sou africana. Não é isso, gente? São experiências. E trabalhar, educar o desejo, educar o coração. Educando o coração, a gente educa a vida. E educando a vida de todos, será educada pela nossa própria vida. Não é isso? Foi isso que Jesus pediu. Ele não precisou... eu sempre falo isso, Jesus não veio transformar a sociedade. Não foi esse o objetivo. Jesus veio transformar o homem. E o homem transforma a sociedade. Então, ele não precisou de 1 milhão de pessoas, ele precisou de 12 apóstolos. Que os 12 apóstolos foram transformando. Os 500 foram transformando e assim acolá. Então, ele está perguntando para a gente que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Alguma dúvida, gente? Não, né? Tá claro, perfeito, Manuel é cirúrgico, é isso. Muito obrigada pela possibilidade de estar aqui também aprendendo com vocês e obrigada pela espiritualidade da casa que eu sinto me envolvendo com muito amor por todos vocês. Obrigado, Vanessa. Estudo maravilhoso. Eu tenho só uma dúvida. Se não era eu que estava atrás de você buzinando, mas eu estava em New Jersey, então não foi, dessa vez não foi eu, não. Olha, eu falo para minha mãe assim... Aqui, ela estava cutucando eu lá. Eu falei, mãe, a gente conhece a pessoa pela forma que ela dirige. Misericórdia. Eu estava na dúvida, né? Se não era eu ali. Essa mulher não move. Não, mas ali estava o sinal vermelho, né? E o que importa, né? Mas ainda bem que é só eu, né, Geraldo? É só eu que sou assim, né? Tá bom. Eu vou dar um recadinho aqui e depois a gente vai ter a Ana Lu, que vai trazer uma surpresinha para nós aqui. O recadinho que eu vou dar é sobre o Proud to be Brasília, né? Orgulhoso de ser brasileiro, que é um atendimento comunitário que a casa está oferecendo para quem precisa de documentos, regularizar alguma coisa junto ao consulado brasileiro aqui, título de eleitor, passaporte, todo domingo e todo sábado, da 1 às 2h30, vai ter ali a nossa querida tia Regina, atendendo ali, ali fora. Ela está aí hoje ou não? Ela está viajando, né? Está no Brasil, mas ela vai estar de volta daqui a pouquinho. Então, 2 semanas. Hoje não vai ter, mas geralmente é todo sábado e domingo ela vai estar aí. E é bom falar com ela antes, porque geralmente precisa de documentos que tem que trazer, então é bom já vir preparado com tudo isso. Então, está aí feito o convite. E outro recadinho. Sim? Você já fez? Que bom, olha só. Que bom. Que ótimo. É uma doação que a gente pede aqui, que é $35, mas a doação é para o centro, não é para a Regina, né? Ela doa, né? Ela doa o tempo dela. Ela não pega o dinheiro, que o dinheiro fica aqui para ajudar a casa, né?
Mas eu garanto, se fosse fazer por aí fora, ia sair muito mais caro. E não ia sair bem feito que nem a tia Regina. O outro recadinho é sobre a ajuda que nós estamos pedindo para a nossa casa, para os colaboradores, o sócio contribuinte. E a gente pede que seja mais assim eficaz no primeiro dia do mês ou na segunda semana, para falar com a Julinha, falar ali com a Lucy, com o André também na livraria. A gente pede a colaboração de todos, para a gente ter uma noção, porque a gente precisa organizar as nossas finanças para manter essa luz acesa, né? Outra coisa que ajuda muito, que é o almoço, que a Simone, o que tem hoje para comer, Simone? Simone que fez, né? Tudo hoje. Não, o Geraldo fez o arroz, o Valtinho feijão, e a Simone fez o resto. Não, semana passada foi a Soninha. Eu estou sabendo. Então, a gente convida todos para o nosso almoço. Nosso almoço sempre muito bom, feito com tanto carinho. Se não quiser comer aqui, leva para casa. Mas nos ajude. Fluidificada não engorda também. Pode comer tranquilo, 2 pratos. Então, estão todos convidados. E agora eu vou pedir para a Ana Lu dar o recadinho dela aqui, e que Jesus nos abençoe. Bom dia, meus amigos, tudo bem? Não, hoje tivemos um evento especial na aula de evangelização. Nós temos aqui 2 jovens para explicar, um em português e um em inglês, a experiência que eles tiveram. Vem. Luca, vem cá. Ok, vocês leram o convite? Ok. E aí, vocês estão prontos? Sim? Sim? Vão aceitar? Sim. Já aceitaram? Já. Muito bem. Good afternoon, everybody. So we all know about the parable of the banquet, right? The wedding banquet. The wedding banquet. So who here has their wedding clothes? Show of hands. Who here has their wedding clothes? You got your wedding clothes? Anybody else? No? I'm washing mine. You? It's pretty simple though. Yeah, I'm wearing my wedding clothes. See, look, I got love, I got compassion, I got faith, empathy. Those are your wedding clothes. That's all you need to be invited to God's wedding banquet. And everybody, as soon as they're born, they're all granted the opportunity to be invited to this banquet. But it's up to us to tailor and sew our wedding clothes so that we'll be accepted at the wedding banquet. And that's what we learned about today. Vai falar em português. Bom dia, gente. Bom dia. A gente estudou sobre a parábola do festim de bodas e a gente aprendeu, né, que as verdadeiras roupas de casamento são nossas virtudes, né? Tipo, aqui eu escrevi, borrou agora, não vou saber ler, mas eu escrevi várias virtudes que são necessárias para entrar no reino de Deus, né? Porque Deus convida a gente para entrar no reino dele todos os dias. E a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem de, não sei, trabalhar nas nossas virtudes, né? Muito obrigada, Tati. What you have in your clothes, in your wedding clothes? Passion. Don't worry. Put yourself to the limit. You the first one here. Love each other. Honesty, kind, trust yourself. Forgiveness. And forgiveness. Okay, thank you. And I hope everybody accepts this God's invitation. Nós que agradecemos, Ana Lu. Também a Ana Lu faz um trabalho maravilhoso com os jovens. Daqui a pouco eles vão estar palestrando aqui também. Sam, quando que vai ter a palestra? Sua. Já está quase lá, hein? Você fez bonito aqui, claro. Fez bonito. A mãe e o pai, ele está orgulhosíssimo. Tá que não se cabe. Então, vamos para a nossa parte final. Lembrando de novo o almoço.
que está ali afora. Tem a equipe pronta ali. Quem vai fazer a nossa oração final? Não? Aqui, ó, a Amorzinha já falou, fez assim com a cabeça aqui, ó. Vanessa, coloca a Ó, Vanessa pra trabalhar aí. eu coloquei para trabalhar, já trabalhou bastante. Olha só, tá vendo, Vanessa? Você não vai escapar hoje, então, aqui, ó. Você faz a nossa oração final? Então, tá bom, então. E que Jesus os abençoe. A gente nunca diz não. Nunca diz não. Esse não. Mas ela disse. Esse não, mas eu quero fazer. Então, vamos, nesse momento, oração é sintonia, oração é conexão. Então, vamos relaxar nesse momento para entrar em conexão, em sintonia com a vontade de nosso Pai, com nosso Mestre Jesus, com a espiritualidade amiga da casa que nos envolve com muito amor. Louvando o nome de Deus em nossas vidas, primeiramente. Deus de justiça, amor e caridade em nossas vidas, que nos envolve com tanto amor. Ó Pai, Senhor, agradecemos imensamente estarmos vivos hoje aqui, sendo abraçados por Ti, sentindo o Teu amor, a Tua paz, a Tua energia de renovação e de cura em nossos corações, em nossa alma. Ó Senhor, agradecemos a vinda do nosso querido Mestre Jesus. E ao Mestre Jesus agradecemos imensamente. Tanta luz, tanto ensinamento, tanto carinho. Ele que é o nosso guia, Ele que é o amigo mais próximo. Te agradecemos, Jesus, a Tua presença em nossas vidas. E rogamos, Senhor, a inspiração do alto. Guia-nos, guia a nossa vida, para sempre podermos escolher a melhor parte da vida, o melhor caminho. Inspira na nossa escolha. E, Senhor, que possamos aqui, como as crianças, os adolescentes nos falaram, desenvolver as virtudes do coração para fazermos parte das bodas, do festim das bodas contigo, Senhor. Ah, Senhor, que felicidade estarmos aqui com a espiritualidade do ambiente, desta casa de luz, de amor, que nos envolve, que nos cura, que nos educa, que edifica o nosso coração. Que possamos todos aqui, nesta comunidade de amor, possamos dar a nossa parte também. Que esta família, a família do amor e luz, possa ser uma família que dará muitos frutos, não só aqui nesta comunidade, como lá fora. Que possamos ser conhecidos como os seguidores de Jesus, conhecidos pelo aqueles que conhecem a Tua verdade, a verdade que edifica, que liberta. Ó Senhor, te rogamos o Teu auxílio em nossas vidas e as Tuas bênçãos para este centro de luz, para as nossas vidas, nos nossos lares, com as nossas famílias. Bênçãos aos amigos e ao país e a este planeta, Senhor, que precisa muito, muito do Teu amor e da Tua intercessão e da Tua paz. Se conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.